Oi, eu sou a Carla, eu sou prof de Ciências e Biologia e a aula de hoje é sobre ecossistemas aquáticos. Os ecossistemas aquáticos cobrem em torno de 70% da superfície da Terra. Eles abrangem todos aqueles ambientes com água, seja ela doce ou salgada. Portanto, isso inclui uma enorme gama de ecossistemas, desde um simples curso d'água até um oceano. Os ecossistemas de água doce têm baixo índice de salinidade. Esses ecossistemas são classificados em zona úmida, zona lêntica ou zona lótica. A zona úmida corresponde àquelas áreas de solo que são encharcadas, como é o caso dos pântanos e dos brejos. A zona lêntica corresponde àquelas áreas que têm pouco fluxo de água, como é o caso de lagos, de lagoas, né? A zona lótica corresponde àquelas áreas com água corrente, como é o caso de rios, de córregos e de riachos. Os rios, eles carregam muita matéria orgânica, principalmente dos solos das margens. A água em movimento nos rios se desloca das regiões mais altas, a partir das nascentes, para as áreas mais baixas. Ao longo desse trajeto, há uma grande variação das condições, tanto físicas quanto químicas da água, o que afeta a ocorrência e a diversidade dos organismos. Quando os rios encontram o mar, formam-se os estuários, que são áreas de transição. A água nesse ambiente é chamada salobra, que indica uma mistura de água doce e salgada. Alguns exemplos de estuários são o estuário do Rio São Francisco e a Baía da Guanabara. Um dos ecossistemas aquáticos de transição mais importantes é o manguezal. O manguezal fica em vários locais da costa brasileira, desde o Amapá até Santa Catarina. No manguezal se deposita muita matéria orgânica carregada pela água dos rios e aí torna uma região de solo bem lodoso, com água salobra e com pouco oxigênio. Por causa disso, muitas plantas do manguezal têm ramificações no caule para ajudar na sustentação da planta e ramificações nas raízes, que são chamadas de pneumatóforos. Os pneumatóforos, eles se erguem do solo para facilitar a absorção de oxigênio do ar. O manguezal, ele é fundamental para a reprodução de muitos animais, como caranguejos e peixes. Com isso, animais como as gaivotas, garças, jacarés e lontras buscam alimento nesse ambiente. Já os ecossistemas marinhos são aqueles com altos índices de salinidade. Entre os ecossistemas marinhos estão os costões rochosos, que são ambientes costeiros formados sobre rochas à beira-mar, na transição entre o meio aquático e o meio terrestre. Eles estão em quase todo o litoral brasileiro, do Maranhão até o Rio Grande do Sul. O ambiente do costão é pobre em nutrientes, salgado, né, e muito impactado pelas ondas. Por isso, organismos que vivem ali têm adaptações que ajudam na fixação à rocha. Nesse ecossistema encontramos esponjas do mar, anêmonas, mexilhões e muitas algas. Entrando no mar propriamente dito, podemos dizer que as regiões onde há maior biodiversidade são as regiões menos profundas, que fica perto do litoral. Com abundância de luz e sais minerais, as algas do fitoplâncton se reproduzem de uma forma rápida e servem de alimento a muitos consumidores aquáticos e terrestres. Em algumas regiões costeiras, há correntes de ressurgência que levam os sais minerais do fundo do mar para a superfície oceânica, que é então iluminada, aumentando a disponibilidade de nutrientes para os organismos aquáticos. Outras regiões de grande biodiversidade são os recifes de corais, que se desenvolvem em águas pouco profundas
e com temperatura acima de 20 graus. No Brasil, os maiores recifes de corais estão em Recife, em Pernambuco, e no arquipélago de Abrolhos, na Bahia. De uma forma geral, uma das coisas mais importantes para a vida aquática é a disponibilidade de luz na água, pois a luz é necessária para que as algas façam fotossíntese. Quanto mais fundo o ambiente aquático, menor a quantidade de luz disponível. A região bem iluminada, que vai até em torno de 200 metros de profundidade, é chamada de zona eufótica ou fótica. Nessa região, há muitos seres fotossintetizantes, como as algas. Já a região mais profunda, onde não há luz, é chamada de zona afótica. Por não ter luz, ali não há seres fotossintetizantes e, por consequência, a biodiversidade é menor. Ainda na zona afótica marinha, abaixo de 2.000 metros de profundidade, está a zona abissal, que não tem nenhuma luz. Muitos peixes que vivem na zona abissal têm no seu corpo bactérias que emitem luz, que são bioluminescentes. Isso ajuda os peixes a encontrar alimento. E falando em seres vivos, os seres aquáticos podem ser classificados num dos seguintes grupos: plâncton, nécton ou bentos. O plâncton corresponde ao conjunto de seres que são transportados pela força das correntes aquáticas. Os organismos fotossintetizantes formam o fitoplâncton, que é a base da cadeia alimentar aquática e da produção de gás oxigênio. Os organismos microscópicos heterotróficos constituem o zooplâncton, que se alimenta do fitoplâncton. O nécton inclui aqueles seres capazes de nadar e vencer a força das correntes, que é o caso dos peixes e de mamíferos aquáticos. O bentos é formado pelos seres que vivem no leito do mar ou de rios e lagos. Alguns são fixos, como as esponjas, as cracas e as anêmonas, e outros se movem, caso das estrelas do mar, dos siris e dos caramujos. E aí, esse vídeo fez sentido para você? Se sim, já vai deixando aquele joinha. Já é inscrito no canal? Se não, vai lá e se inscreve. Se ficou alguma dúvida, deixa registrado lá nos comentários. Até mais e bons estudos!